Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao programa Falando a Verdade pela TV Ativo. Eu sou Marquinhos Kinder. Quero agradecer você que vem compartilhando o nosso programa aí nas redes sociais, para você que vem acompanhando o nosso programa pela TV Ativo. Não só o meu programa, mas toda a programação da TV Ativo. Quero agradecer demais a você. O programa está extraordinário e hoje não poderia ser diferente. Hoje eu vou receber uma pessoa que vem se destacando aí no Alto de ET com muita prioridade. Ela estudou Direito pela instituição Universitária do Brás Cubas, estudou aí no Carlinhos dos Reis, é da cidade de Ferraz de Vasconcelos, foi diretora do PROCON, uma das pessoas que vem se destacando na política regional de uma forma extraordinária. Hoje eu recebo Juliane Galo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu estou muito feliz aqui com o convite. Gostaria primeiramente de parabenizar pelo programa, a todo o pessoal da TV Ativo. Eu já vim aqui uma vez nos estúdios, estava diferente, agora o estúdio está maravilhoso. Parabéns, eu acho que a nossa cidade precisa sim de mais veículos de comunicação, a gente precisa de pessoas fazendo entrevistas, fazendo os programas, para a gente poder levar conhecimento, levar conteúdo, levar a política para dentro da casa das pessoas. Então eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Quero agradecer toda a minha turma que está aqui comigo, a minha equipe, você veio bem acompanhado hoje, você veio bem acompanhado. Exatamente. Hoje. O Nasser, fazia tempo que eu não vi o Nasser, o Dieguinho, fala que ele está morando em Miami agora, né, Dieguinho? Agradecer ao Anderson, tá trabalhando pra caramba, meu amigo Anderson, tá sempre aí me ajudando, um cara super gente boa. Falar um pouco de você, se destacando na cidade como pré-candidata a prefeita da cidade de Ferraz de Vasconcelos, mas eu não vou me pegar nisso não. Vou contar um pouco da história da Juliane. Sim. Juliane, PROCON. Onde entra o PROCON na sua vida? Quando entrou o PROCON na sua vida? Vou contar um pouquinho da minha história, então. Eu sou Juliane Galo, para quem não me conhece, eu tenho 33 anos, eu sou servidora pública municipal aqui em Ferraz de Vasconcelos há 15 anos. Né? Eu entrei na prefeitura praticamente metade da minha vida, eu estou dentro da prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Em 2012 eu fui convidada para ir ao PROCON. Eu trabalhei por diversos setores dentro da prefeitura, né? Eu fui estagiária em 2004, depois eu prestei concurso, entrei em 2007, aí eu sempre trabalhei na área no jurídico, no setor de execução fiscal, na época era dívida ativa, depois eu fiquei um tempo cedida ao Tribunal de Justiça, trabalhando na execução fiscal também, cuidando dos processos, né, de execução fiscal, de cobrança de IPTU, de ISS. Que ano? Foi no ano de 2009 a 2012. Então, nesse ano... Não, antes até 2007 a 2012 eu fiquei no fórum, cuidando de mais de 40 mil processos na época. Hoje a gente deve ter beirando aí uns 100 mil. Aí te levaram pro PROCON. E aí eu fiquei muito tempo no fórum, só que lá eu fazia como se fosse um serviço de escrevente, né? Porque eu era cedida ao Tribunal de Justiça. E aí me convidaram para ir ao PROCON. Na época o coordenador era o Dr. Davi, e ele ia sair de lá, e lá só tinham funcionários comissionados na época. Então eu fui chamada a convite, porque eles precisavam de gente concursada para trabalhar lá. Eu não era coordenadora ainda na época. Então, fui convidada para ir ao PROCON. Então, comecei a trabalhar lá e foi quando eu me apaixonei pela defesa do consumidor. Então, em 2012, eu entrei no PROCON. Aí, fiz todos os cursos de capacitação, fiz especialização, tudo. Você não tem ideia, assim. A gente fez... Para você trabalhar lá no PROCON, você precisa ser credenciado junto à Fundação PROCON. Então, você faz vários cursos de capacitação, desde o técnico de defesa do consumidor até a especialização, curso de fiscalização, faz prova e fica credenciado. Então, comecei a desenvolver um trabalho lá junto ao PROCON desde 2012. Então, lá eu pude conhecer melhor, assim, mais a fundo os problemas da própria pessoa, dos próprios munícipes, né? De uma certa forma, porque todo mundo que tem problemas vai ao PROCON, né? Então, eu falo assim, não importa o que é. Daí a gente fala, eu quero me divorciar, vai lá no PROCON. Não é só os casos de defesa do consumidor. Você formada em Direito também, advogada? Me formei, sim, especialista em defesa do consumidor. Estou me especializando em gestão pública, né? Em Direito Público. Do jeito que dá, né? Tenho estudado bastante, porque eu acho que é o que a gente precisa se aprofundar agora na questão do direito público. E aí fiquei no PROCON e depois passei a ser coordenadora do PROCON. E desenvolvi muitos trabalhos lá, fiz bastante projeto, consegui trazer coisas que não tinha no PROCON na época. A gente desenvolveu o sistema Sindec, antigamente era o SIGA, quem entende um pouquinho sabe que foi informatizado e foi feita uma nova estrutura. Trouxe o projeto de apoio ao superendividado, que é um projeto muito bacana na cidade, que muita gente desconhece, a gente precisava propagar isso de uma certa forma, que é um projeto que você atende as pessoas que se encontram numa situação de superendividamento, a gente consegue fazer a redução da dívida
dívida dessas pessoas dentro do PROCON mesmo. A gente eu fazia análise de contrato de financiamento, todos os serviços que muitas vezes as pessoas pagavam para fazerem assessorias, nós tínhamos dentro do PROCON de graça, graças às especializações e aos projetos que eu trouxe para o PROCON de Ferraz. Né? Também fiz toda a lei de estruturação e municipalização do PROCON em Ferraz. Infelizmente, o PROCON não conseguiu ser municipalizado, porque aí já não dependia mais de mim, mas sim da tramitação do projeto na Câmara e também de uma eficiência do Executivo, que foi onde eu comecei a perceber o déficit de ações que deveriam ser feitas pelo Executivo, que eles não andavam com alguns projetos e que poderiam ser muito favoráveis à cidade. Então me entra uma pergunta nessa, vou abrir um parênteses aí, por que dificuldade na Câmara? E por que dificuldade no Poder Executivo? Porque, assim, o que cria essa dificuldade? Na verdade, assim, eu entendo que... Eu falo muito sobre a questão de modelo de gestão. Então, assim, um gestor, ele precisa entender um pouquinho de tudo. Ele não precisa ser especialista em tudo, mas não dá para você ignorar determinados segmentos. Eu digo assim, por exemplo, eu participo de entrevistas, as pessoas conversam, elas me perguntam sobre tudo. Elas me perguntam sobre saúde, sobre segurança, sobre educação, sobre a defesa do consumidor. E a gente tem vários gestores que não entendem de nada disso. Claro. Dentro desse segmento, as pessoas ignoram a questão do PROCON, da defesa do consumidor, e acham que daquela forma que tá bom e que eles não precisam fazer uma evolução naquele projeto, ou naquele departamento, ou naquele órgão. Para você ter uma ideia, eu vou só explicar como funciona. A partir do momento que a gente municipaliza um órgão, a gente consegue receber, por exemplo, dentre as receitas, a gente consegue trazer receita para o município. Então, o próprio PROCON, fazendo fiscalizações, traria todas as receitas de fiscalizações para o município. Então, a gente conseguiria... na verdade, o PROCON ele é autossustentável. Ele consegue se manter, pagar funcionário, comprar equipamento, comprar veículo, e a gente não conseguia fazer isso em Ferraz. Porque não tramitava, porque precisa de um investimento, você precisa mudar o departamento de lugar, e isso dá trabalho, e a gente tem... Mas que trabalho que dá? Então, o trabalho todo eu já tinha feito, porque o projeto eu escrevi e a lei eu também redigi. Então, faltava só a boa vontade dos outros departamentos, né? Se você tem um departamento que pode se tornar autossustentável, qual a dificuldade de eu mudar de lugar? Qual a dificuldade que eu tenho dentro de uma Câmara Municipal ou dentro de um Executivo homologar isso? Os políticos, né? Então, mas aí politiqueiros, na verdade, né? Porque políticos, existem duas formações, políticos e politiqueiros. E eu entendo isso como politiqueiro, porque não tem lógica. Concorda comigo? Não tem lógica. Como é que eu tenho um setor que pode ser autossustentável e por questões politicagem, isso não anda. É uma questão que a gente precisa analisar de uma forma bem fria. Mas isso acontece em vários outros departamentos, né? A gente sabe que muita coisa poderia ser feita pela nossa cidade. Eu sempre digo que se a gente trabalhar com o que a gente já tem e trabalhar efetivamente, com trabalho mesmo, colocar a mão na massa, com o que a gente já tem, a gente resolveria pelo menos uns 70% dos problemas da nossa cidade. Mas a gente não tem essa visão. As pessoas trabalham com aquilo que tem e não querem fazer avançar, não pensam de forma maior, não pensam de forma macro, né? A gente precisa mudar a política nesse sentido. E foi até uma das situações que me levaram a entrar para a política, porque antigamente eu queria muito ser vista como uma pessoa técnica. Então, embora eu sempre tenha discutido sobre política, eu fui fazer direito por questões políticas, porque eu sempre gostei de discutir, meu pai já foi candidato algumas vezes, então a gente sempre discutiu política dentro de casa. Mas dentro da máquina pública, eu falava, eu quero ser vista como uma pessoa técnica, até porque a gente sabe que lá dentro a gente sofre retaliações quando você se manifesta politicamente. E aí, quando eu comecei a criar esses projetos, porque eu já tinha um perfil ali de gestora, né, eu estava cuidando de um departamento, também eu faço parte do Conselho Municipal de Direito da Mulher há mais de 4 anos, e lá a gente também fazia reuniões periódicas da rede, com todos os equipamentos que desenvolvem políticas públicas para as mulheres na cidade de Ferraz. Então, lá também eu ajudei a redigir, por exemplo, a Lei Patrulha Maria da Penha, que graças a Deus saiu, o carro chegou esses dias, mas a gente já está há muito tempo, eu ajudei a redigir, nós temos uma coordenadoria da mulher que é ineficiente, porque a lei foi feita de forma errada, então, mais uma vez lá, ajudei, a gente sentou, foram reuniões e mais reuniões, arrumando essa lei, né, para que a coordenadoria funcionasse. Então, essa lei da coordenadoria, vou explicar para vocês. Algumas leis, elas são produzidas direto pelos vereadores de dentro do Legislativo. Sim. Algumas outras, elas são de uma iniciativa do Executivo pro Legislativo. Então, por exemplo, a da coordenadoria, que é aquilo onde o Executivo precisa pagar, onde ele precisa entrar com recurso, a iniciativa dessa lei, ela vem do Executivo pro Legislativo, que é o caso da coordenadoria, porque é uma criação de departamento. Sim. Então, ela já havia sido criada em 2017, foi com o Isidro. O
Isidro, que era prefeito na época, eles fizeram essa lei, mas a lei foi redigida de forma errada. Então ela precisava ser ajustada. Então a gente batalhou para que ela fosse refeita e foi encaminhada novamente, mas ela também fica parada lá, porque eles têm outras prioridades, outras ordens do dia. Então, várias coisas acontecendo, eu falei, poxa vida, se a gente não tiver pessoas que pensem em organizar essa cidade, que coloquem em prática, que falem, não, isso daqui é de extrema importância, e não que beneficie só os seus interesses pessoais. Eu vejo isso, que tanto os políticos, os vereadores, enfim, eles avaliam aquilo ali de como aquilo vai ser benéfico para eles mesmos. Então, enquanto a gente tiver políticos que pensem nas questões individuais acima do coletivo, nada vai funcionar. A gente abre essa questão de parênteses aí mais uma vez, e por conhecimento técnico e por conviver na prefeitura, nos bastidores já há algum tempo, era te dar algumas certezas, né? Por fazer parte ali nos bastidores. Eu acho que tem muita gente inteligente demais ali nos bastidores, que dificilmente elas se empoderarão dentro de uma prefeitura, até mesmo por retaliação política. Sim. Então existe muitos fatores, não só em Ferraz, como em muitos lugares. 2009, você falou que fez parte da ativa, conhecia bem essa parte burocrática da prefeitura, e você acompanhou então de perto a prefeitura, o desgaste que aconteceu dessa prefeitura nos últimos 20 anos, vamos dizer assim. Você como moradora de Ferraz, você convivendo nos bastidores de um órgão público como a prefeitura de Ferraz. O que mais te indignava nos bastidores de falar, por que não fazem? Por que a cidade não anda? Por que esse órgão não anda? Por que isso aqui não anda? Por que isso não funciona? O que você acha, na sua visão, convivendo com isso, que deixou a cidade de Ferraz nos últimos 20 anos não crescer, não progredir? Qual que é a sua ideia? Qual que é a sua visão disso? Isso daí é uma questão assim, multifatorial. Tem vários fatores aí, várias coisas que eu acho que são importantes da gente ressaltar. A gente tem alguns modelos de gestões diferentes. Então, assim, em algum momento aí, um dos prefeitos anteriores, as pessoas gostaram dele porque ele fez muita coisa pela cidade. Aí ele trouxe mais recursos, era uma época até em que o governo federal estava investindo mais nos municípios, então conseguia trazer mais verba para os municípios, porque a nossa cidade é uma cidade pobre, o orçamento da cidade é um orçamento pequeno. Então o modelo de gestor, a pessoa que assume o executivo, ele tem que correr atrás de recursos para a cidade. Então um desses perfis, nós tivemos um prefeito com esse perfil. Só que aí onde entra a parte técnica, que é o que eu falo. Falta muito conhecimento técnico, tanto dos gestores como também das pessoas que precisam votar, e é isso que eu quero fazer, levar esse conhecimento para dentro da casa das pessoas. Por exemplo, esses recursos vieram, mas eles não foram destinados de forma correta. Eu vou dar um exemplo para você. Nós tivemos aí um recurso que veio para cobrir quadras escolares, as quadras municipais. O recurso era para cobrir 16 escolas. Cobriram 2. Prestaram contas das 16. Para onde foi o dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Agora a gente tem 14 escolas sem coberturas das quadras. Cadê o dinheiro? Então, isso precisa ser avaliado. Onde está esse dinheiro? Então, assim, muita coisa... A gente teve um precatório que caiu a semana passada de quase 4 milhões de uniforme que foi comprado há 3 gestões passadas. A gente está pagando agora. Então, adianta você falar que você teve um prefeito eficiente se ele não pagou aquilo? Ou então, o que ele utilizou a verba que era destinada para uma coisa para fazer outra? Então, assim, por isso que precisa ser avaliado. Uma pessoa precisa ter conhecimento da administração pública para estar lá dentro. Falou, as pessoas que vão pegar a prefeitura daqui para frente ou que vão estar lá dentro da máquina, elas têm que ter um mínimo de conhecimento para saber onde elas vão destinar essas verbas, como elas vão trabalhar com esses valores, para que a prefeitura não quebre. Não adianta você fazer um monte de coisa, você não pagar nada e deixar o prejuízo para outro. Aí a gente tem um outro modelo. Eu vou só concluir isso daqui e você pode falar. E nós temos aquele que aparentemente coloca as contas em ordem. Só que ele também não mexeu em nada na cidade. A gente não tem o mínimo de estrutura em zeladoria, a gente não tem investimento em educação, em saúde, a gente não tem nada. Mas tem dinheiro em caixa. Mas a cidade está toda destruída. Aí o próximo gestor, quem entrar agora vai conseguir realmente fazer tudo pela cidade. Vai conseguir resgatar a cidade em 4 anos, sendo que não foi feito o básico em todas as situações. Ou seja, eu acho que é muito bacana. A gente precisa de alguém que trabalhe de verdade, que tenha vontade, que trabalhe mesmo e que tenha conhecimento técnico e que saiba onde destinar. A gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. Então eu acho muito bacana esse discurso. Acho bacana, bem legal. Mas vamos falar tecnicamente falando, politicamente falando da cidade de Ferraz nos últimos
20 anos, nós estamos entrando por isso que eu falo que a eleição de 2020 é uma eleição diferenciada por candidatos novos, ideias novas, uma cidade. Nós pegamos uma cidade com 20 anos, me corrija se eu estiver errado, com 20 anos de cidade parada. Nós tivemos um INSS da Prefeitura de Funcionários Públicos que não era paga no mínimo 15 anos. No mínimo 15 anos. Exatamente. Nós tínhamos um orçamento da cidade que foi desviado mais de 430 milhões de reais, e os mesmos caras que fizeram isso com as cidades tentaram voltar na última eleição. Então, quando chegou na última eleição, vamos falar de eleição, nós tínhamos aí os que deixaram a cidade destruída, tivemos até prefeito preso nessa cidade, e uma cidade totalmente parada, e voltam se titulando como novo, como se nada tivesse acontecido. E às vezes eu faço até o questionamento: quer voltar a ser prefeito, quer voltar a ser candidato, devolve o dinheiro que roubou da cidade, tá tudo certo. Já que a justiça nessa cidade, nesse país é lenta, devolve o que se roubou da cidade e está tudo certo. Nós temos uma dívida que é paga hoje, me corrija, mais de 5 milhões e meio, que é paga todo mês. Todo mês. De pagar de errado. E eu concordo com você, tem governos que são bons, tem governos que são ruins. Tem governos que pagam a conta, mas não anda, e tem governo que não paga nem conta e não deixa a cidade andar. Então, nós temos um centro de exposição da cidade que nunca foi inaugurado. Começou com uma empresa privada e terminou à frente de trabalho. Nós tivemos no último mandato do antigo prefeito, ele contratou 500 frentes de trabalho, e porque a esposa na época não ganhou, demitiu no último ano os 500. Nem coleta de lixo nessa cidade nós estávamos tendo. Então nós já vemos uma cidade destruída nos últimos 15 anos. Quando eu vejo a cidade de Ferraz hoje, com umas contas sendo colocadas em dias, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Bom porque as contas estão em dia, que a receita está em dia. Bom porque 2021 a gente pode ter prefeitos nessa cidade que pode fazer a mudança com uma receita bacana. O que eu não acho certo, nós como pessoas que pagam imposto, tem que pagar essa conta de novo. Você está entendendo? Então, quando eu vejo você se posicionar em relação à pré-candidata a prefeita da cidade, como outros candidatos, isso me dá uma visão muito ampla, o que vai ser 2021. Porque eu vejo, eu sempre falo, a velha política com a nova formação. Porque até o deputado, entrevistamos um deputado, ele falou que a política velha é vestido com roupa nova. Então não muda nada. Então, quando eu vejo você se posicionando e com conhecimento, eu acho que é isso que o povo de Ferraz precisa entender. Nós precisamos de pessoas que realmente conheçam a máquina. E eu vejo as entrevistas que você deu, eu vi que foi muito pouco explorada essa questão de conhecimento seu, e isso para mim está sendo muito bacana, que o povo de Ferraz precisa entender que é a Juliane. Então, a Juliane não é mais um rostinho que veio para ser candidata a prefeita, ela veio com conhecimento, ela sabe do que ela está falando. Então, você vê a formação política hoje da cidade, você vê o velho e você vê o novo. Qual é a sua expectativa para esse ano de 2020? Eu sempre digo assim, quando a gente fala sobre política nova, sobre nova política, não é necessariamente ter uma pessoa que seja jovem ou ter partidos que se intitulem novos, não é isso. São novas ideias, são novos projetos, é uma forma diferente de fazer a política. Não adianta nada você estar atrelado realmente a grupos políticos antigos, não adianta nada você ter pessoas que participaram de uma péssima gestão e que ajudaram que a cidade chegasse no jeito que ela chegou hoje, porque a gente tem muita gente assim atrás. Isso não significa que essas pessoas também não possam aprender, é o que eu sempre digo. Eu acho que a gente tinha um modelo, as pessoas aprenderam com esse modelo de política, elas acham que aquilo era feito da forma certa e elas querem fazer igual até para poder chegar lá. Eu sei disso porque é muito difícil. Para mim foi tudo difícil desde o início, desde quando eu me coloquei na política, primeiro para quebrar essa barreira de que a Juliane não é só isso, porque eu realmente tenho conhecimento técnico, conhecimento de causa, eu trabalho a metade da minha vida dentro da prefeitura, estudei para isso, tenho estudado todos os dias, porque eu acho que quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Então assim, a gente precisa estar o tempo todo se reinventando, as coisas evoluíram também. Então assim, como você quer colocar uma pessoa lá que não entende que a gente precisa trabalhar, por exemplo, no combate à corrupção. Como que você trabalha no combate à corrupção? Você precisa de tecnologia, você precisa de transparência, você precisa de controle de pessoal. Então, se você pegar alguém que não sabe como alterar um sistema, do que implementar naquela cidade, de projetos que sejam diferenciados, de criar núcleo que vá atrás, esse núcleo precisa ir atrás de recursos para a cidade, de convênios para a cidade. A gente tem muitos convênios interessantíssimos que vêm tanto da questão do governo federal, como até mesmo do governo do estado, e isso precisa ser explorado. E a gente só consegue explorar isso se a pessoa tiver conhecimento. Então não adianta, assim, a gente precisa de gente que vive a cidade.
por exemplo, que são características. A gente cria-se um perfil de um bom político, de um novo político. A pessoa tem que estar ali, viver a cidade, saber o que a cidade precisa, mas ela também precisa ter conhecimento técnico e capacidade. Claro. Conhecimento Básico. de causa e saber como ela vai fazer, como que aquilo vai funcionar. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar pra você que eu tenho a solução pra tudo. Porque agora é um momento em que todo mundo tem as respostas pra todas as coisas, mas aquilo de fato vai ser eficiente, aquilo realmente vai dar pra fazer dentro do município, a nossa cidade comporta aquilo. Mais uma coisa que eu sempre digo, por exemplo, muita gente não sabe falar, vai ter dinheiro, orçamento, mas vocês sabiam que, por exemplo, o nosso orçamento vai ser reduzido em 40% o ano que vem? E que até o final de 2021 não pode se criar, porque a gente recebeu incentivo devido à pandemia de recurso federal, Sim. não pode se criar secretarias, não pode se criar cargos, não pode se reestruturar várias coisas dentro da prefeitura. Como esse administrador vai trabalhar? Ele sabe fazer isso? É uma coisa que eu tenho me empenhado, que eu estudo o tempo todo. Então, Entro nessa linha de novo. Mulher, quando se posiciona dentro de uma política machista, encontra dificuldade, mas você vai responder daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Toda alimentação feita com carinho alimenta melhor. O Marmitex da Cozinha Grill é preparado com tempero especial e tem a qualidade que você merece. Ligue e peça a sua. A gente entrega. Cozinha Grill. Esse sabor vai surpreender você. A SEB e todas nós estamos unidas em defesa das mulheres. Não se divide, marque o X. Beleza, estamos de volta aqui com o programa Falando a Verdade pela TV Ativo. Quero agradecer mais uma vez a você que vem nos acompanhando aí pela internet. Obrigado mesmo. Hoje uma entrevista muito bacana com a pré-candidata a prefeita Juliane Galo. Às vezes as pessoas confundem, ficam falando Juliana Galo, Juliana não, Juliane Galo. Eu te fiz uma pergunta antes do comercial. Como é que é uma mulher estudada, que conhece os bastidores da cidade muito bem, discutir política hoje numa cidade que eu falo que é de formação conservadora, de políticos conservadores. Eu costumo falar que Ferraz é de coronel, né? Tem os antigos coronéis. Como é que é entrar nessa nova visão sendo mulher? Eu sempre digo, eu posto direto, isso é um grande desafio. Para mim é muito desafiador, embora eu adore desafios, então para mim tá tudo certo, mas é desafiador. Primeiro que existe sim essa questão do preconceito, das pessoas acharem que você não tem força. Isso é até uma questão histórica, né? A gente estava falando um pouquinho antes, meio que cultural, né? Os homens se inseriram muito antes na política do que as mulheres. Então as mulheres tiveram que lutar para conquistar alguns direitos. Não faz nem 100 anos que a gente tem direito ao voto. Alguns direitos das mulheres também são muito recentes. Então, assim, você vê, por exemplo, o Código Civil de 2002 que alterou alguns termos. Por exemplo, antigamente era utilizado o pátrio poder, que era referente só ao poder do homem, né? Hoje se chama poder familiar. Então, assim, são várias coisas que foram desconstruídas e ainda é muito recente. Mas, embora seja desafiador e a gente esteja nesse movimento de incentivar as mulheres a participar da política, né, nós precisamos também de pessoas que sejam de qualidade, de pessoas que tenham capacidade técnica. É uma luta, né, que precisa ser avançada, porque a gente precisa sim de mais participação. Se a gente for ver hoje, nós temos aí nem 15% de mulheres na política, né, no cenário nacional. E os estudos dizem, né, que quanto mais a gente consegue ter uma equidade, aí, uma igualdade de gêneros, uma quantidade de pessoas muito parecidas, a gente consegue evoluir na política, a gente tem uma educação mais saudável, uma saúde cuidada com
com mais apreço, digamos assim, porque assim, as pautas femininas, as mulheres na política, elas não lidam só com as pautas femininas, porque muito se diz sobre isso, sobre as questões das mulheres e das leis trabalhistas, por exemplo, mas elas também têm uma visão diferenciada em relação à saúde, em relação à segurança, né, em relação até à zeladoria, porque tem uma sensibilidade. Sim, diferente. Exatamente. Uma visão diferente. Também nós temos estudos aí de que as mulheres são menos corruptíveis, eu não estou dizendo que elas não sejam, tá, mas o índice é muito menor, até pela questão estrutural, pela questão materna, pela questão feminina, né? Por você ter essa sensibilidade. Então, eu acho que é muito importante nós termos mulheres na política, e isso me motiva muito a continuar. Inclusive, eu fazia, dentro do Conselho Municipal de Direito da Mulher, eu comecei a fazer uma palestra, né? Eu sempre fiz palestra sobre Maria da Penha, e sobre mulheres na política também. Elaborei essa palestra, então eu sempre falava sobre que nós precisávamos de mais mulheres para explicar como funciona, o que é um partido político, né? Essa questão da porcentagem em relação às cotas, né? Então, assim, para explicar essas mulheres, para que elas entrassem na política, precisa mais de conhecimento. A política e o ambiente político, ele é predominantemente masculino. Então, assim, para a mulher estar lá dentro, ela até se sente meio acuada. Então, por exemplo, tem dias que eu vou participar de reunião que só tem eu e 10, 20 homens numa mesa. Porque a política, historicamente dizendo, sempre foi discutida por homem, né? Uhum. Até o nascimento da esquerda, da direita, do centrão, sempre foi discutida por homens, né? Sim. Por os empresários, por senhores feudais, ali pela elite, né? A política ela foi criada dessa forma, né? Nesse discurso, né? Esquerda, direita, o centro, quem se posiciona a favor, quem se posiciona contra. Mas quando a mulher ela se empodera dessa forma, e você vem tomando uma forma muito grande dentro da cidade, você acaba sofrendo algumas retaliações. E uma das retaliações que se tornou a nível nacional foi a própria criação dos fake news. E eu acredito que não tenha sido muito diferente com você. Ou você ainda não sofreu nenhuma fake news na cidade? Já. Inclusive, assim que eu lancei o meu nome, eu já recebia muitas críticas só pelo fato de eu ser mulher. Isso é uma grande verdade, assim, atribuindo a minha imagem a várias questões. E eu nunca liguei muito, eu falei, eu preciso trabalhar isso e bola pra frente, porque eu sei que eu ia passar por isso mesmo. Mas quando você entra na questão de fake news e crimes virtuais, a gente entra numa outra seara, é uma outra esfera. Quando você propaga uma fake news, quando você fala, você está cometendo um crime, você está passando uma inverdade, geralmente esbarra aí nos crimes contra a honra, e a gente está falando aí sobre calúnia, difamação e injúria. Então, quando você está praticando uma dessas três coisas, você está praticando um crime, e não pode. Então, assim, não adianta a gente querer, é um crimezinho, é um crime maior, não. A pessoa está praticando um crime. Então, o que eu penso em relação a isso? Todas as vezes, isso até serve do estímulo, uma coisa que também nós levantamos o assunto anteriormente. Sempre que a gente fala para uma pessoa se inserir na política, ela fala, eu tenho receio de entrar na política, porque a política é muito suja, porque a política tem gente ruim, porque vão falar mal de mim, porque vão criar situações. Olha o que faz com que pessoas boas deixem de estar na política. São os maus políticos. A política ela é uma ciência incrível. Se você parar para estudar política, se você parar para estudar as leis do nosso país, ela é muito bem elaborada. Ela só não é aplicada da maneira que deveria. Claro, precisamos de alguns ajustes, mas as pessoas que fazem com que aquilo não dê certo. Então, assim, a partir desse momento, eu criei dentro de mim uma vontade maior ainda de combater, inclusive, isso. Porque, assim, ontem, por exemplo, eu fui vítima de fake news. Já soltaram uns dois vídeos aí falando que eu era vinculada a um ex-prefeito. E isso é um absurdo. Então, assim, a partir do momento que pessoas e grupos políticos trabalharem com isso, eu acho que você, eleitor, munícipe, qualquer pessoa que esteja assistindo essa entrevista agora nesse momento, pare para analisar de onde vem essas fake news. Porque se você tem um grupo ou pessoas desse grupo que propaga esse tipo de informação, já mostra como ela vai exercer o seu mandato. Eu escutei isso uma vez há muito tempo atrás e isso ficou na minha cabeça. Isso é um crime. A forma como você conduz uma pré-campanha, como você conduz uma campanha política, já demonstra muito como você vai agir no seu mandato. Então a gente precisa combater isso. Com base nisso, hoje mesmo eu fiz, então para você em primeira mão, porque eu acabei de sair da delegacia. Sério? Eu fiz um boletim de ocorrência, porque eu consegui os dados, porque assim, ó... Sabe quem é ou não? Eu não vou divulgar o nome aqui, mas essa pessoa já vai receber intimação, não só ela como o grupo político, porque a fake news, ela engloba tudo isso. Então assim, ó... É importante se você receber um vídeo e você compartilhar esse vídeo, exatamente. Você propagar esse vídeo, exatamente. Você responde por fake news. Então tomem muito cuidado com a informação que vocês passam adiante. Porque se você passar essa informação e a pessoa que receber der um print no vídeo que você mandou e lá contiver informações criminosas, você vai responder também com essa pessoa.
eu vou virar para a pessoa de casa agora, a pessoa que está ligada em casa, para você entender. Você já começou a entender como é que vai ser a política da região, como é que vai ser Ferraz esse ano. Existe a internet, ela vai ser a mãe de tudo hoje por causa da pandemia. Enfim, a rede social ela vai ser muito usada. Toma muito cuidado, mas muito cuidado com aquilo que você curte e com aquilo que você compartilha. Muito cuidado com aquilo que você comenta também. Porque se tiver inverdades, você pode responder criminalmente isso. E parece que vai ser essa arma que eles vão usar. Não só contigo que aconteceu, está acontecendo com algumas outras pessoas da cidade. Então assim, o que a gente precisa fazer é divulgar a verdade. O que a gente precisa fazer, uma coisa que eu faço, e eu não tenho medo de falar, porque se eu descobrir quem é, eu falo quem é. Eu falo quem é. Não tenho medo de falar quem é. Então assim, se eu descobrir quem propaga fake news na cidade, eu mando o recado. Ô fulano de tal, você está fazendo isso. E eu vou falar isso porque a gente, quando a Polícia Civil ela trabalha e ela descobre, não é para revelar. Mas tem pessoas que precisam passar vergonha. Tem pessoas que precisam ir embora dessa cidade. São câncer que estão instituídos dentro da nossa cidade que não deixa a cidade curar. Então acho que a eleição de 2020, essa eleição, eu estou vendo com muitos bons olhos. Vai ter muito confronto em relação a fake news, em relação à verdade. Eu estou vendo que BO, esse não vai ser o primeiro, também não vai ser o último que você vai fazer. Vai fazer parte desse conglomerado que vai ser essa questão da política de Ferraz, não só em Ferraz, em um monte de lugar, mas cabe a você que está em casa, eleitor, começar a discernir isso, né? Começar a separar isso. Quem realmente quer que a cidade mude, para você que está em casa, que trabalha fora e que quer voltar para a cidade, quer encontrar lazer que não tem, uma infraestrutura, que você não tem um lugar para você se divertir nessa cidade. São poucos lugares. Eu estava falando até do Parque Recanto. Nós temos um Parque Recanto aqui, que ele é muito mal utilizado. Não tem um quiosque lá, você não consegue tomar um guaraná, você não consegue chupar um sorvete, né? Você entra na cidade de Ferraz, a cidade de Ferraz parece aquela cidade que você vai para o Líbano, que está em guerra, e você olha pro seu lado esquerdo ali, vê uma ETEC totalmente destruída. Sua visão hoje, 2020, pré-candidata a prefeita, o que você espera se você conseguir chegar no executivo? Qual que vai ser a sua base de governo? E só para finalizar essa questão do combate à fake news, é assim, para as pessoas entenderem como esse mecanismo é muito grande, que não é só a questão da pessoa que está ali propagando, mas a fonte, as pessoas que criam, e geralmente tem grupos políticos por trás. Com que dinheiro que eles alimentam isso? Eu tenho certeza que ninguém tira o dinheiro do próprio bolso para investir nisso. Então, assim, a gente tem que pensar bem, principalmente se tiverem políticos com mandato envolvido nessa situação. Então, é muito importante que o pessoal de casa fique bem atento, porque a gente precisa combater isso. Porque em regra está sendo utilizado dinheiro público ou Caixa 2 para fazer fake news e a galera compartilhar. Então, não é só quem propaga, mas é também quem produz, quem manda produzir. Isso também não Isso sai tem barato, que ser bem né? avaliado. Óbvio que não, porque para você disparar de WhatsApp que não tem nome, para uma grande quantidade de pessoas, isso tudo é comprado. Então é um bom dinheiro que o pessoal está gastando para fazer isso. E eu sou totalmente contra esse tipo de política, porque eu acho que você não precisa compactuar com aquilo que eu penso. Você não precisa aceitar toda a minha opinião política ou a forma que eu entendo como uma boa gestão ou com os meus projetos em si. Você pode achar que cada pessoa tem uma ideia, né? Algumas coisas que são prioridades, né? Então, assim, a gente pode discutir e a discussão ela é maravilhosa. A gente está aqui para debater, para falar sobre projetos, para você discordar de mim, inclusive. Claro. E você falar, eu não concordo com isso, acho que tem que ser assim, e eu também. Então, assim, isso é uma discussão saudável. Todo mundo tem o direito de defender os seus candidatos, tem direito de estar num partido político, de defender as suas questões ideológicas, seus ideais, mas a gente não tem o direito de ofender e cometer crimes, muito menos de utilizar dinheiro público ou Caixa 2 para criar fake news. Então, fiquem muito atentos, porque eu vou trabalhar incansavelmente para isso. E eu tô falando aqui e aqui para você e para todo mundo que tá em casa, que vai ser, eu vou ter um projeto para isso, que inclusive vocês vão saber em breve. Agora, o que eu espero para nossa cidade? A gente tem milhares de obras inacabadas, a nossa cidade está toda destruída, abandonada. Inclusive, eu tenho feito um vídeo toda quinta-feira que eu faço um TBT, que é um TBT de uma coisa que foi destruída, né? Então, eu sempre pego aquela obra, eu dou uma estudada, eu vejo o processo, faço o levantamento, embora também já tenha conhecimento, porque eu acho que todo mundo aqui já sabe, a gente tem o centro de convenções, tem a questão
da ETEC, quando eu fui pesquisar mais a fundo do processo da ETEC, eu descobri que aquele terreno, a escola ali, quando ela foi comprada para virar a ETEC, ela ia ser um posto de saúde, sim, né? Sim. E aí depois eles cederam, aí teve uma contrapartida do governo do estado, eles encaminharam para cá, mas o terreno não havia sido pago para o dono. Então isso entrou num processo judicial porque a pessoa não havia recebido, como tudo aqui em Ferraz, né? Então assim, entra naquela questão do que a gente estava falando antes, né? A cidade, ela tem recurso, ela pode sim desenvolver, mas as pessoas empobreceram a nossa cidade. Verdade. Então eles gastaram o dinheiro indevidamente, não tiveram nenhum tipo de responsabilidade, então precisa responder. E aí é onde a gente vê prefeito respondendo processo, prefeito preso. Então assim, a partir do momento que as pessoas não agem com coerência, com responsabilidade, elas vão responder processo sim. E a gente viu que essa onda veio mais recente. Então é bom também que os próximos, né, que os pré-candidatos que estão aí não achem que vai dar para fazer coisa e vai passar. Assim, aquele negócio do não dar em nada, sabe não tá mais assim, não. Você sabe o que eu ouço quando eu saio de fora, vou para outro lugar? Você é da onde? Eu sou lá de Ferraz. Da onde? De Ferraz. Você é de Ferraz? Você é louco. Por que louco? Meu, tem um prefeito preso lá. Ô, aquele negócio das cartas lá. Ou aquele outro prefeito lá que acabou com a cidade. Meu, o que acontece com aquela cidade? Meu, a gente vai para a cidade de Ferraz, parece uma cidade abandonada. Nós, como moradores de Ferraz, eu sou de Guarulhos, nasci em Guarulhos, ali no Parque Secap, mas estou há 21 anos em Ferraz. Então você fala, você quer voltar para Guarulhos? Eu falo, nunca mais. Não por isso, porque eu adotei a Ferraz como minha. Então você fala, como é que pode isso? Pode, porque você adota uma paixão pela essa cidade que você não quer mais ir embora. E você começa a ficar indignado porque você tem posição nessa cidade. E às vezes os caras me questionam, falam, mas você é muito incoerente. Não, eu assim, quer falar comigo? Fala a verdade, não mente. Se o que você quer falar, fala a verdade. Por isso, quando nós sentamos para criar o programa falando a verdade. Porque se eu perceber que você vai mentir, eu falo, não mente. A história da cidade não diz isso. Por isso que eu falo que esse ano, a eleição desse ano, ela vai ser diferente. Quando você pega dois prefeitos presos, o escândalo da carta, você entra numa cidade abandonada e você se posiciona e fala, não, pera aí, chega. É hora de sair dos bastidores e vir para a linha de frente. Enfrentando uma tonelada de questionamento. Será que tem capacidade? Será que tem coerência? Será que sabe o que está fazendo? Será que é boa gestora? Eu vi algumas entrevistas, e eu saldo aqui todos os entrevistadores, mas o que eu senti foi falar um pouco de quem é a Juliene. Qual é a formação dela? Então assim, quando você vem e nos enaltece com o seu currículo, nos dá a certeza mais uma vez que essa eleição vai pegar fogo. Porque o que a gente precisa é exatamente isso, que a eleição pegue fogo, mas pro lado bom, porque a gente chega de corrupção, chega de desvio de verba, chega de obras não acabadas, chega de invasões de famílias vindo de fora, sendo trazida para a cidade, sendo tirado o título de eleitor nessa cidade. Você sabe muito bem o que eu estou falando, tirando o título de eleitor aqui nessa cidade para poder votar aqui, para poder encher a cidade. Você sabe, você acha que a gente não sabe? Não é só isso, tem muita coisa velha, feia, errada, suja, que precisa vir à tona. E não preciso falar quem é, porque o povo em si só está cansado dessa política velha. Detalhe, daqui a pouco vão passar na nossa porta. Então acho que o povo está muito preparado para isso. Então eu ia te perguntar em relação à saúde, segurança pública, educação, mas isso tem que ser no mínimo uma plataforma de governo para quem é prefeita. Então acho que isso é bacana. Então a gente fala num contexto geral. Investimentos para a cidade, bacana, estadual vem, federal vem. Você se posiciona, você vem pelo PMDB? PSDB. Você vem pelo PSDB, presidente do PSDB. Legenda difícil, ele vem uma legenda muito complicada, muito séria essa do PSDB, principalmente na cidade. Se preparou para isso? Sim, na verdade assim, quem é daqui da cidade e as pessoas que estão aqui acompanham um pouco a política sabe como a gente constrói uma candidatura, né, no caso uma pré-candidatura que estou. Então assim, como que isso aconteceu na minha vida? A partir do momento que eu me coloquei politicamente, eu fui correr atrás. Primeiro, vários partidos me procuraram para que eu fosse me filiar, para que eu saísse candidata no partido X, no partido Y, enfim. E aí, dentro desses partidos, eu não teria o espaço e não conseguiria desenvolver o projeto que eu queria. Então, assim, a gente resgatou aí uma questão no PSDB, então eu até fui muito corajosa, as pessoas que me conhecem sabem disso, para poder entrar num partido e reestruturá-lo. Né? Lá eu tive a oportunidade de desenvolver uma pré-candidatura a prefeito. Se eu quisesse ser candidata hoje no
PSB eu não consigo, se eu quiser ser candidata no PT eu não consigo, se eu quiser ser candidata em qualquer outro partido, porque a gente sabe que alguns desses partidos já têm algumas figuras ali por trás. Lógico. Então eu peguei um partido e viabilizei minha pré-candidatura, mas as pessoas sabem muito bem, elas me conhecem, sabem o que eu penso sobre política. Eu acho que essa questão, assim, tem alguns partidos que são muito midiáticos. Todos os partidos têm problemas, todos. Inclusive todo mundo que vem falar alguma coisa pra mim, eu falo, mas o seu partido também tem envolvido, tem isso, tem gente na Lava Jato, tem gente envolvida em escândalo, então assim... Teto de vidro, todo mundo tem. Todos os partidos têm pessoas boas e têm pessoas ruins. Alguns partidos são mais midiáticos, têm personalidades que chamam mais atenção na mídia. Então, os holofotes acabam sendo voltados para essas pessoas. Mas não é isso que eu penso numa política municipal. Eu acho que na nossa cidade a gente tem que fazer uma avaliação. Por exemplo, nós temos a 5ª cidade mais pobre do estado de São Paulo e nós precisamos desenvolver políticas sociais. Então, a gente precisa ter políticas sociais. A gente precisa ter essa questão da assistência, a gente precisa ter esses projetos desenvolvidos para a cidade. A gente precisa fazer uma evolução econômica também. Então, assim, não é questão de você levantar uma bandeira partidária. Você precisa levantar a bandeira da cidade. O nosso partido tem que ser Ferraz de Vasconcelos. Claro. A gente tem que fazer essa cidade funcionar, independentemente de quem seja, sabe? Então, a gente tem que pensar nisso. Porque se for para discutir ideologia, eu vou falar uma coisa para você. Eu até queria muito um dia sentar, porque um monte de gente fala um monte, mas eles não têm a mínima noção do que eles estão falando, de espectro político, o que é direita, o que é esquerda, o que é centro. Tá todo mundo misturado. As pessoas estão onde é conveniente para elas, lógico, onde elas têm o seu interesse e elas nem buscam entender. Então, assim, eu consegui viabilizar, eu sou muito grata, né, por ter essa oportunidade, até porque o objetivo do partido era viabilizar candidaturas de jovens e mulheres, então isso veio de encontro ao meu projeto. Então, mas eu sei muito bem o que eu preciso fazer aqui na nossa cidade. O município tem autonomia diferenciada do Estado. A gente trabalha com recursos e a gente busca, é uma porta aberta. Eu ter uma porta aberta com o governo do Estado é excelente, porque eu posso cobrar deles também. Isso a gente não significa que você é submisso a alguém, não tem nada disso. Mas dentro, o município tem autonomia. Eu vou falar, por exemplo, da educação. As pessoas têm uma aversão em relação à questão da educação do partido, mas aqui no município quem determina qual que é o valor do salário do professor, qual que é o plano de carreira é o prefeito. Sim. A gente tem um prefeito que é de um partido. Vou dar um exemplo, tá? É só uma analogia aí, tá? É tipo assim, nós temos um partido, um prefeito que é do PRB, que é um partido da Igreja Universal, o cara é católico, ele tá lá porque ele foi para se eleger. Ele sabe qual que é a ideologia daquele partido? Quando ele sentar aqui, você pergunta para ele, se você fizer entrevista com o atual prefeito, qual que é o espectro do partido dele, mas as pessoas querem cobrar de uma pessoa. De mim, eu tenho que saber de tudo. É isso que eu falo, eu preciso saber de tudo, eu tenho que entender tudo, embora eu adore isso, porque eu adoro discutir política, adoro discutir formação partidária, adoro discutir essa situação. Mas ele não é uma exceção disso, né? Não, são todos. Eu dei um exemplo, mas sim, você pode sentar com todo mundo aqui na sua mesa e perguntar. Então, assim, as pessoas que criticam por causa disso, elas precisam ter um pouquinho mais de conhecimento. Porque se a gente tiver que debater, aí ela vai ter que explicar pra mim também o porquê que ela escolheu aquilo, se ela vai desenvolver ali. Porque a gente tem gente que fala que defende educação e é de um partido que também votou contra, que tem outras esferas, que é totalmente contra uma classe. Então, assim, eu acho que a gente tem que separar isso. O nosso partido tem que ser Ferraz de Vasconcelos, a gente tem que lutar pela nossa cidade, tem que fazer com que essa cidade funcione. E é pra isso que eu me coloquei politicamente. Entre duas questões, eu só pra fazer uma dedo antes que eu esqueça. Eu pego uma Câmara Municipal antiga, com os grandes, os conhecidos na cidade. Se você anda na cidade onde você fala para mim, é uma Câmara antiga que você conhece. Você vai ver a população em si, se está pelo menos 7, 8, 9, 10 vereadores que fizeram parte da última gestão. Se você pega esses vereadores de agora, pergunta a população quem são, ela vai te citar 3, 4 no máximo. Eu vejo uma Câmara, eu vejo alguns vereadores lá que se destacam pela sua coerência, pelo seu trabalho, pelo seu dinamismo. Eu acho, e eu não sei se você concorda, eu vejo uma Câmara hoje muito apagada. E eu falo que a Câmara tem uma participação muito especial dentro do município, porque ela tem a liberdade de buscar emenda parlamentar, não só estadual, como federal. E eu vejo também que eles deveriam se posicionar em relação à educação e saúde, porque eles têm a viabilidade de buscar recursos. Se eu falo assim, se cada vereador trouxesse por ano 200 mil reais, nós tivéssemos 17, era 1.700.000, faz vezes 4. E não é só isso. Então o governo federal é aberto não só para o executivo, sim, também para o legislativo. Então eu acho que o que faltou aí são pessoas que se posicionem e acreditem mais na cidade. Sabe o que falta? Falta a gente querer trabalhar, gente. Porque o cara vai uma vez pra Câmara Municipal, pra sessão, e ele não vai trabalhar. Você vê a reformulação? Se você passar o seu tempo em estudo, se você pegar mais um dia, se eles trabalhassem pelo menos mais um dia, as coisas já estavam diferentes. Então você vai lá, você vai atrás de recurso. Eu fui pra Brasília em 2018, eu fui participar de um congresso de defesa do consumidor. Então eu passei 4 dias em Brasília.
E eu tinha que ir só para participar do congresso. Lá a gente foi quando eu até viabilizei essa questão da municipalização do PROCON, porque eu voltei com todas a estrutura da lei de lá, porque eu peguei alguns modelos, porque essa municipalização do PROCON, ela vincula o município direto com Brasília. Então a gente não precisa ficar vinculado à Fundação PROCON, que é no governo do estado. A gente fica ligado direto com Brasília. E foi o que eu fiz. Então eu participei desse congresso, que era o Congresso Brasil-Alemanha, para a gente poder discutir essas políticas. E aí nos outros dias eu falei, eu já tô aqui mesmo, sabe o que eu vou fazer? Aí eu fui em todos os gabinetes de deputado, eu fui pedir emenda, eu fui pedir carro pro PROCON, eu fui pedir um monte de coisa. E a resposta da maioria dos lugares que eu fui é bem positiva. Você consegue ter essa recepção lá. Se você for ir pra conversar, é onde entra essa questão. Tipo assim, independente do partido que eu esteja aqui, óbvio que eu quero ir até lá pra conversar com o presidente da República e trazer recursos pra nossa cidade. Claro. Eu preciso ter um diálogo com o governador de estado, a gente precisa acabar com isso. A gente tem esse problema na nossa cidade também. Um começa uma coisa e o outro não termina por vaidade. Verdade. Eu não falo com esse daqui porque ele é do partido. Porque esse daqui começou. Não pode ser assim. A gente tem que parar com isso. Tem que um começar, o outro tem que terminar. Tem que ser um projeto de cidade. Até porque as pessoas têm noção do que aconteceu. Se um começou, o outro terminou. Eles falam, começou a obra aqui e o outro terminou aqui. Então as pessoas têm que ter esse conhecimento também, sabe? A gente tem que ter esse diálogo, tem que saber articular, tem que saber ir buscar recursos, tem que trabalhar. Você vê essa possibilidade da política de Ferraz tomar um novo rumo em 2021, essa reformulação da Câmara Municipal, que eu acho que vai acontecer. Eu vejo que é por isso que eu me coloco também nos aí que a gente queria chegar. Aí que a gente queria chegar. Porque eu acho que a gente precisa ter pessoas, né? Não só eu, mas como várias outras candidaturas recentes, com mais candidaturas novas, várias pessoas falando sobre política. A gente discute política hoje no almoço de domingo. Então... É aí que eu queria chegar. Chegamos, na verdade. Eu quero que você hoje escolha uma câmara, vira para a população de Ferraz hoje e diga a ela o que ela pode esperar de você nessa campanha e sendo eleita em 2021, o que o povo de Ferraz pode esperar de você? Bem, eu acho que assim, eu me coloquei para fazer política de forma diferente. Eu sempre falo sobre isso. Até pelo meu conhecimento de causa, eu sei que com muito trabalho a gente consegue fazer a mudança nessa cidade. Não dá pra gente vir aqui e contar histórias mirabolantes ou falar que a gente vai fazer tudo de uma vez. Mas nós temos problemas e a gente precisa resolver esses problemas. E isso eu sempre garanti na minha vida, que tudo que eu quis fazer, tudo que eu me meti a fazer, eu resolvi. Era um lema nosso no PROCON e eu levo isso pra minha vida. Eu sou servidora pública, então eu amo servir. Eu acho que um dos maiores prazeres da minha vida é poder fazer o bem para uma pessoa e ela me reconhecer por aquilo. Ela fala assim, nossa, ela resolveu o meu problema. Ela fez aquilo que eu precisava. Eu acho que não tem gratificação maior do que você ter essa sensação, mais do que qualquer dinheiro que é pago. Eu acho que todo mundo deveria sentir isso. Eu acho que é muito bom. Imagina você chegar lá e você melhorar essa cidade e a pessoa falar, putz, aquela menina entrou e ela conseguiu fazer o que ninguém conseguiu fazer. Para mim, isso vale mais do que qualquer dinheiro no mundo. Então, isso é uma coisa que eu garanto que é a palavra que eu sempre levei. Eu ia falar que no PROCON a gente tinha um lema. Todo mundo que entrar aqui tem que sair com um problema resolvido. E eu falo isso para minha equipe hoje, dentro de uma pré-campanha, para minha equipe política. Tudo que chega lá precisa ser resolvido. Eu falo, eu gosto de resposta, eu gosto de solução. Então, a pessoa veio aqui com não importa como você vai fazer isso aqui, você precisa resolver, a gente precisa dar um jeito. E é com essa força de vontade que eu quero exercer funções políticas dentro da minha cidade. Eu quero gerir uma cidade com essa competência de resolver os problemas que a cidade precisa e fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida. Isso eu tenho certeza que eu posso garantir aqui porque é o meu perfil, né? Quanto às questões administrativas, eu venho falando aqui, a gente falou na entrevista toda, o que pode ser feito, o que não pode. A gente está no momento de elaborar plano de governo e eu estou fazendo isso com um projeto participativo. A gente discute todas as áreas, o que pode ser implementado, quais são os projetos que a gente realmente vai colocar a campo para que as pessoas tenham noção de que aquilo vai ser viabilizado ou não. Então, assim, eu acho que com esse sentimento de servir e de fazer o bem, trazer qualidade de vida para as pessoas, é o que eu posso hoje garantir que eu vou levar. Maravilha. Quero primeiro agradecer a sua presença aqui no programa Falando a Verdade, TV Ativo. É sempre um prazer conversar contigo. Desejar a você toda a sorte do mundo, que as eleições de 2020 te fortaleçam e todo o desejo que você coloca no seu coração possa ser realizado. Amém. Não se preocupe com as pedradas que você vai levar. Cada pedrada que você levar, põe uma pedra, construa um castelo, e que é assim que funciona. E eu acredito na reformulação dessa política de 2020 e você vem aparecendo nesse cenário político com grande força. Força, fé, saúde e caráter
não perca jamais. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Marquinhos. Foi um bate-papo muito bom. Adorei participar. Obrigado. Espero que você me chame muitas outras vezes. Eu quero muito estar aqui. Eu quero participar realmente da política de forma honesta, de forma transparente, de forma do bem, assim. Eu acho que a gente precisa trazer pessoas do bem, fazer uma política de mudança, mas uma mudança do bem mesmo, sabe? Fazer com que os grupos se conversem, com que a gente tenha essa participação de que em algum momento você fala, Juliane, eu tenho essa ideia, esse projeto, avalia isso pra mim e eu também poder fazer isso com você e a gente ter essa troca. Eu acho que no momento em que as pessoas começarem a se entender e entenderem que elas que fazem a diferença na cidade, que são todos nós juntos conseguimos construir essa cidade de forma mais saudável, de forma mais igual, de forma mais unida, a gente vai fazer uma diferença. Muito obrigada mesmo, obrigada a toda a equipe de vocês, né? Foi muito incrível estar aqui com vocês hoje. E é isso. Agradeço você, a toda a equipe que veio hoje na TV Ativo, para você que nos acompanhou até agora. Espero você no próximo programa, a partir das 8h30 da noite, programa Falando a Verdade, pela TV Ativo. Fui! Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder.